Eu brinco que é a velha nova ordem mundial. Por que velha? Bom, mas antes de nós começarmos a falarmos sobre a ordem mundial, vamos falar sobre algo extremamente interessante. Recentemente, um anarcocapitalista se elegeu presidente da Argentina. Olha que coisa interessante. Os anarquistas sempre foram vistos como alguém de esquerda. No entanto, este homem se posiciona como alguém de direita. Para falar da nova ordem mundial, eu gostaria de lembrar um pouco da parábola do sapo. O sapo, você coloca ele na água fria, tranquilo, dentro de uma panela, aí você acende o fogo. A temperatura aumenta gradualmente e o sapo é cozido sem se mexer, sem pular fora da panela. Ele não pula, ele simplesmente fica paralisado. Logicamente, para essa experiência ser feita, coitado do sapo, ninguém vai sacrificar sapos, mas já foi feita no passado e por isso que eu estou comentando com vocês. Por quê? Porque o fogo brando, a temperatura da água aumenta gradativamente. Ele se adapta, então, a esta temperatura. Uma outra coisa que eu gostaria de citar é a frase de Nietzsche. Quando você olha para o abismo olha de volta para você. Por que eu estou citando Nietzsche aqui? Porque Nietzsche é o pai do niilismo. E hoje se associa niilismo à esquerda. Como é possível associar niilismo à esquerda? Se, na verdade, quem desconfia de tudo, quem desconfia de todas as questões, é justamente aqueles que estão participando do movimento alt-right, tudo à direita. Veja, eles não confiam nos meios de comunicação, não confiam em nada que você fala. É impressionante esta desconfiança. Então, os niilistas, na verdade, neste momento, são de direita. E aí é importante nós falarmos sobre guerra, a arte da guerra de Sun Tzu. Aquele que conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Agora, se você não se conhece e nem conhece o seu inimigo, bom, a derrota é garantida. Vamos voltar à história para falarmos do conceito esquerda-direita. Em 1789, nós tivemos a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela mostra exatamente essa divisão de direita e esquerda. Por quê? Porque o parlamento, na época, era dividido assim. À direita ficavam os nobres, aqueles que eram a favor do absolutismo. E do lado esquerdo ficava a plebe, o povo, os pobres, os burgueses. Porque estes burgueses foram os pais da Revolução Francesa. Aliás, na verdade, se nós olharmos para a história e pegarmos um livro chamado A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm, nós vamos perceber que existe uma coisa interessante aí. A Inglaterra ficou com toda a reforma industrial, enquanto a França ficou com a reforma intelectual. Naquela época, nós já tínhamos uma divisão do mundo. O mundo já estava dividido. E o que deixa, assim, perplexo alguns, é que os primeiros esquerdistas do mundo foram os burgueses. Os primeiros esquerdistas do mundo foram os burgueses. Falando agora sobre a evolução histórica de tudo isso, eu gostaria de comentar com vocês que o mundo sempre foi polarizado. Nós sempre tivemos dois polos. O primeiro foi o Homo neanderthalis contra o Homo sapiens. O Homo neanderthalis era aquele camarada que caçava, era o caçador-explorador. O Homo sapiens, ele vem com a filosofia e com a política de justamente plantar, fixar residência em algum lugar, até domesticando animais, como o lobo, por exemplo, a raposa, as galinhas, o gado, e tudo isso foi domesticado pelo Homo sapiens.
Aí nós temos também, depois, uma outra forma de guerra. Por quê? As sociedades já estavam organizadas e aí nós temos uma guerra entre as tribos, o sistema tribal. Veja, Israel, por exemplo, o povo hebreu, era dividido em 12 tribos, depois unificadas pelo rei Davi. Interessante isso. Havia uma divisão, inclusive política, religiosa, filosófica, entre os hebreus. Tanto que hoje você pode ser um hebreu e não ser um judeu. Existe uma diferença também aí. Porque judeu é todo aquele que descende da tribo de Judá. Tribo de Judá. Então, os judeus são descendentes de Judá. E os hebreus são os descendentes de todas as outras 11 tribos. Logicamente que o mundo popularizou essa questão e o mundo fala que todos os israelenses são judeus. Mas não é assim. Depois de toda essa movimentação, essa guerra tribal, nasceram os reinados. E nos reinados, o absolutismo, o feudalismo e tantos outros processos econômicos que tivemos até chegarmos à Revolução Burguesa Capitalista. A Revolução Burguesa Capitalista acabou com a grande maioria das monarquias do mundo. E foram os burgueses os primeiros esquerdistas. Por quê? Porque eles apoiaram os operários e construíram uma nova economia baseada em relações melhores. Então aqui nós temos uma diferença importante. É importante lembrar todas as vezes disto. Neste processo todo, nós tivemos ainda, um outro movimento, que foi a Guerra Fria, onde o mundo se dividiu em dois. A União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro, representando o capitalismo. O primeiro, a União Soviética, representa, na verdade, um socialismo de Estado. Porque comunismo mesmo de verdade, nós só tivemos em 1871. Isso mesmo, comunismo de verdade só tivemos em 1871, com a chamada Comuna de Paris. E sabe quanto tempo durou isso? Durou apenas 10 dias. Apenas 10 dias. Também essa coisa da revolução, das duas revoluções, na verdade, tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa, elas tiveram um impacto muito grande na economia e na forma de pensar do mundo. E aí surgiram vários revolucionários, vários homens que criaram conceitos novos, como socialismo, comunismo, anarquismo, social-democracia, enfim, foram todos eles derivados de tudo isso, A gente já está falando aqui no século XVII, século XVIII, onde há uma grande transformação mundial na forma de pensamento. Então, quando você olha para isso, há um livro muito importante a ser lido. Chama-se O Manifesto Comunista, de Karl Marx e de Friedrich Engels. Mas por que Manifesto Comunista? Porque aí está a base da chamada esquerda. Mas o Marx é famoso pelo livro O Capital. Na verdade, os 3 volumes do Capital são meramente uma crítica ao capitalismo. Não é um manifesto, como é o caso do Manifesto Comunista. Há uma confusão muito grande com relação a isso também. As pessoas confundem o Marx, e a filosofia do Marx como se ele só escrevesse sobre comunismo. Não, o Capital é uma crítica ao capitalismo. Outra falácia que existe, que se fala muito, e uma mentira muito bem propagada, é que o comunismo existe hoje. E que existem 6 países no mundo comunistas: China, Vietnã, Laos, Coreia do Norte, Venezuela e Cuba. Bom, esta é a grande falácia. Primeiro, que a China é um capitalismo de Estado. A China hoje produz automóveis, chips, vacinas, enfim, a Covid-19, por exemplo, nasceu na China e foi exportada para o mundo inteiro.
Só que o mundo inteiro dependia das vacinas chinesas. Por quê? Porque já estavam preparados para a Covid-19. O Vietnã e o Laos, tidos como repúblicas socialistas, na verdade são repúblicas socialistas de partido único. Ou seja, é uma ditadura partidária. Então, ditadura partidária é quando você tem um único partido. A União Soviética era uma ditadura partidária, porque ela tinha um único partido chamado Politburo. Bom, aí nós temos uma outra questão. Coreia do Norte. Coreia do Norte é comunista? Não. Coreia do Norte não é comunista. Ela é teo-absolutista. O ditador da Coreia do Norte se acha rei, se acha um enviado de Deus para salvar o seu povo. E a Venezuela? Bom, a Venezuela é uma ditadura militar. Começou com Hugo Chávez, nós não podemos esquecer disso, um coronel, e se espalhou. Hoje, o venezuelano vive com medo porque os militares detêm o poder, as armas. O Maduro, embora seja um ex-motorista de ônibus, na verdade, ele é um ditador que tem apoio militar. Então, a Venezuela é uma ditadura militar. E aí nós temos Cuba, uma ditadura familiar. A família Castro criou um movimento, tanto que eliminou, por exemplo, alguns de seus aliados. Che Guevara, morto na Bolívia, segundo informações, com apoio do próprio Fidel Castro, que mandou informações à CIA, dando a localização precisa de onde estava o Che Guevara. Aliás, o Che Guevara era um guerrilheiro argentino, Ernesto Guerrero Guevara. Não podemos esquecer deste nome, porque este homem, um médico, salvou vidas, mas matou também muita gente, muita mesmo. Existem alicerces que fazem a nova ordem mundial funcionar. Estes alicerces são globalização, ecologia, feminismo, identidade de gênero, transhumanismo e liberalismo. Tá certo? Então a gente tem que olhar estas bases. São 6 pilares que fazem. São 6 pilares que fazem a nova ordem mundial. Uma das coisas mais importantes para a construção da nova ordem mundial é quando você muda o pensamento das pessoas. É quando você enquadra as pessoas e deixa elas dentro de uma caixinha fechada, hermeticamente fechada. Essa caixinha chama-se politicamente correto. Então, há uma imposição do modelo de comportamento. Há uma falsidade no sentimento de liberdade e de livre pensamento. Há também o efeito manada. As pessoas vão como se fossem elefantes desgovernados nas savanas africanas. Elas seguem um líder cegamente, sem pensarem no que está acontecendo. Aí nós temos também as definições dos padrões psicológicos. Tá? Existe uma grande hipocrisia moral. Uma grande hipocrisia moral. Por exemplo, você não pode falar palavrão. Um crente é reprimido pelo pastor quando fala um palavrão. Mas cobiçar a irmãzinha que está na igreja, ou ser pedófilo, como é que pode? Não há um contrassenso, não há uma hipocrisia sobre isso? Quantas vezes a gente viu a igreja pagando indenizações para pessoas que foram abusadas por padres? Bem, e aí existe o conceito de engenharia social. A engenharia social é a base de tudo isso, porque a engenharia social, nós veremos lá na frente, ela molda todo este pensamento. E aí nós precisamos entender profundamente o que é engenharia social. Porque a engenharia social, efetivamente, ela está mudando a sua vida. Pior, mudando o seu comportamento, o seu pensamento, a sua maneira de agir e, consequentemente, você está sendo dominado. Há uma dominação pela engenharia social. Globalização. Bom, globalização sempre foi uma pauta
dos socialistas, dos comunistas e dos anarquistas. Logicamente que hoje a globalização é defendida muito fortemente pelas grandes empresas transnacionais e pela ONU. O que eu quero dizer com isso? O mundo está totalmente integrado através da internet. E quando nós falamos de globalização, é algo que não pode mais voltar atrás. Porque hoje você manda um e-mail agora e ele é recebido do outro lado do mundo em segundos. Ou melhor, aqui na minha casa, onde eu estou gravando agora, eu posso gravar este vídeo e ser assistido por milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. E aí existe uma coisa importante, o chamado efeito borboleta. Às vezes, um bater de asas de uma borboleta se transforma num tufão no Texas, por exemplo, ou na China. Esse é o efeito borboleta. Tem até filme sobre isso. Acho legal assistirem. É bem bacana. Uma outra coisa é, no final da Segunda Guerra Mundial, os vencedores, os aliados, aceitarem que a moeda internacional dos negócios fosse o dólar. E a língua, o inglês. Então, olha só, nós temos dólar e inglês. Quem emite dólar? Estados Unidos. Qual é a língua falada nos Estados Unidos? O inglês. Ou seja, a economia do mundo passa a ser dominada pelos Estados Unidos, os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos a destruição e a construção. A Europa foi totalmente arrasada por bombas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o que aconteceu? Os Estados Unidos reconstruíram através de um plano chamado Plano Marshall. Isso é extremamente importante porque aí está a questão econômica. Reconstrução gera dinheiro. Guerras têm interesse, primeiro, para que você controle natalidade e, segundo, você destrua para ser reconstruído. O importante é sempre arrasar com uma cultura e essa cultura será reconstruída nos moldes que são importantes para aqueles que vencem a guerra. Há um ditado que diz que a história só é contada pelos vencedores. Tecnologia unificada e mercados cada vez mais unificados. Lógico, já falei para vocês da importância da governança mundial e das empresas transnacionais. Quando você fala em tecnologia unificada, notem, por exemplo, as principais empresas de tecnologia do mundo, onde estão? Nos Estados Unidos. Apple, Google, Meta, enfim, todas essas grandes empresas estão lá. Microsoft, todas elas estão lá. Então, são empresas transnacionais. Muitas delas, como a BlackRock, por exemplo, detêm quase 20% do PIB mundial, ou mais, porque ela está crescendo. Mas quem é BlackRock? Nunca ouvi falar na BlackRock. A BlackRock é um fundo de investimento, onde os grandes capitalistas se unem para comprar ações de todas as empresas que puderem. E neste comprar ações de todas as empresas que puderem, eles acabam dominando o mundo. Esse é o processo do livre mercado. É preciso entender como é que funciona a Bolsa de Valores. Quando você vai para um IPO, por exemplo, as grandes startups, o que acontece? Elas entram na Bolsa de Valores. E aí as ações são comercializadas sob o pretexto de que você pode comprar uma ação. Mas, na verdade, o grande interesse é porque quem tem dinheiro fica cada vez mais rico usando a Bolsa de Valores. Tanto que existe gente que nem trabalha mais. Simplesmente, o trabalho é ser trader, investidor. Ele passa o dia inteiro. Quando eu falo trabalhar, olha só, nós temos também que mudar esse conceito. Eu estou falando de trabalhar braçalmente, porque um trader trabalha muito intelectualmente. Na verdade, a intelectualidade dele é que faz com que ele ganhe muito dinheiro. Bem, aqui tem uma coisa importante, e isso sim é uma pauta que tem que ser olhada com muito cuidado, porque depende a nossa sobrevivência. A nossa sobrevivência depende disto aqui, ecossistema. Na verdade, nós temos que pensar nos 4 R's. Reduzir,
reutilizar, reciclar e repensar. Repensar talvez seja o mais importante dos 4 R's. Por quê? Somente com um novo pensamento, uma nova economia, nós faremos algo novo. Outro ponto importante é que as empresas hoje têm falado muito em ESG, que é Ecologia Social e Governança. Na verdade, essas questões do ESG, elas estão muito ligadas a uma questão quase que socialista. Por quê? Nós estamos olhando para a ecologia, que é uma pauta tida como de esquerda, estamos olhando para o social, que também é uma pauta de esquerda, e estamos falando de governança. Governança também é algo de esquerda. Por quê? Os comunistas acreditam que é preciso uma ditadura transitória, com grande governança, para que a coisa aconteça, para que a revolução que eles tanto esperam aconteça. Mas esta revolução já aconteceu. Ela já está em andamento. Ela já está aí. Um outro ponto importante é a exploração com responsabilidade. Por quê? Porque os mananciais naturais estão se esgotando. E é preciso nós termos novas tecnologias, novos conceitos, para podermos trabalhar com eles. E aí, apesar de todo esse problema de acabar com os mananciais, nós podemos ter um tempo maior para acharmos novas tecnologias. Por exemplo, é o que aconteceu com o petróleo. O petróleo foi extremamente útil para toda a humanidade. Hoje nós estamos olhando para automóveis sustentáveis, elétricos, híbridos, enfim, com maior economia. Porque cada quilômetro que você faz a mais por litro é menos petróleo que precisa ser explorado. Um outro ponto importante é a questão do ativismo. E aí sim, eu me considero um ativista. Eu sou um ativista. Eu defendo, eu participo de um movimento chamado Bora Preservar. E acredito que a preservação ambiental ela pode ser divertida e rentável, desde que a gente tenha consciência. Não podemos usar aquele conceito do passa-boi, passa-boiada, porque passa-boi, passa-boiada é morte, é destruição. Um outro ponto importante desta nova ordem mundial é o movimento feminista. E o movimento feminista, ele causa uma revolta porque muitas mulheres, quando leem a Bíblia, por exemplo, se sentem em segundo plano. Aliás, em toda a época bíblica, a mulher era tida como propriedade, ou do pai ou do marido. E aí existe a famosa guerra dos sexos. Talvez essa seja a mais antiga de todas. Ela vem antes mesmo do Homo neanderthalis e do Homo sapiens, Porque todos eles tinham mulheres. E aí vem a questão da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Nós estamos falando de algo que aconteceu há 233 anos atrás. 233 anos atrás. Numa época em que as mulheres não tinham direito nenhum. Um absurdo. Um verdadeiro absurdo. Não dá para nós falarmos em ser humano se nós não considerarmos os dois sexos como iguais. Não existe esta diferença. Essa diferença é uma diferença que interessa a alguns movimentos. Entre eles, o patriarcado, que a gente já ouviu falar a respeito dele, A gente vai falar lá na frente também sobre isso, tá? E uma outra falácia que existe aí é que o 8 de março, o Dia da Mulher, nasceu com base num incêndio que aconteceu numa fábrica têxtil em 1911, em Nova York. Na verdade mesmo, ela nasceu na segunda conferência das mulheres socialistas, em 1910. 1910, ou seja, um ano antes do incêndio daquela fábrica. Quando nós falamos em igualdade de sexo, nós temos que olhar
plenamente a capacidade de cada profissional, independente do seu sexo, independente do seu gênero, independente da sua identidade. Não importa se é homem ou mulher. E todos os profissionais têm que ganhar salários iguais para funções equivalentes. Então, as mulheres têm e devem continuar lutando. Mas a consciência disso tem que partir de nós, homens. Porque as mulheres precisam do nosso apoio para chegar a isso, já que a grande parte dos governos são compostos por homens. Por exemplo, a população mundial é 50% homens, 50% mulheres. Mas, no entanto, a Câmara dos Deputados do Brasil, por exemplo, tem apenas 10 ou 15% de mulheres. Não me lembro exatamente o número. Uma outra coisa importante é a questão do aborto, que as mulheres defendem com muita força. Bom, cada um tem direito a fazer o que quiser com o seu corpo. Questões teocráticas, questões dogmáticas, questões, enfim, que estão aí para serem debatidas, questionadas, fazem parte disso também. Nós temos que respeitá-las, mas cada um tem que ter a liberdade de fazer o que quiser com o seu corpo. Com relação ao aborto, eu também gostaria de dizer que existe uma lei no Brasil com relação a isso. Então, o aborto é legal já no Brasil. E nós temos que nos adequar à lei e seguir a lei. Claro que o aborto é legal no Brasil mediante determinadas condições, determinadas situações. Bom, e aí vem o mais perigoso de todos. Por essa resistência que os homens estão tendo com relação às mulheres e a força da mulher, vem o feminismo radical. O feminismo radical prevê um governo de Amazonas, de mulheres guerreiras, da Mulher Maravilha, enfim, os homens dominados. Não, isso é errado. Nós temos que ter equilíbrio entre os dois. Uma família é constituída basicamente, mas embora isso tenha mudado, a gente vai falar a respeito disso, basicamente de um homem e uma mulher. Na verdade, a sobrevivência da espécie depende do homem e da mulher. Chegamos à identidade de gênero. Identidade de gênero e de raça. Nós não podemos falar só de gênero, porque nós temos brancos, índios, negros, pardos, enfim, uma série de raças diferentes vivendo dentro do nosso país. E aí você começa a lutar, cada um pelo seu espaço, pelo seu direito, pela sua consciência, pela sua integridade dentro desse país tão controverso que nós vivemos. Então, a identidade de raça, ela vem até mesmo antes da identidade de gênero. Ainda mais num país onde, por uma questão de consciência, eu imagino, os legisladores criaram um sistema de cotas para as universidades. Pois, para corrigir aquilo que fizeram com os negros, com os indígenas, com os pardos, deixando todos eles à margem da sociedade, agora querem reintegrá-los. Eu acho extremamente positivo isso. Só que existe alguns que são brancos, que se declaram pardos para ter benefício neste processo. Nós também temos algumas datas importantes aí. O dia 28 de junho, que é o dia do orgulho gay, né? O orgulho LGBTQI a mais, né? E o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Nós temos também o 19 de abril, que é o dia do índio, o dia do indígena, dos povos originários. Então nós temos aí uma série de datas que comemoram a integração social destas pessoas na sociedade. Então nós temos a importância dessas datas para justamente mostrarmos quem nós somos para alguns, né? Isso é importante. Lamentavelmente, os brancos que me perdoem, mas não tem o dia do branco, assim como não tem o dia do heterossexuais. Então, esse é o ponto importante para a gente olhar. Bom, o que significa LGBTQIA+? Lésbica, gays, bissexuais, trans, queers, intersexuais, assexuais e mais. Então, representa uma gama muito grande da sociedade. Mas nós, que somos heterossexuais, nós temos que olhar para esta gama da sociedade com especial carinho.
E não tem problema nenhum a convivência pacífica. O que tem problema, sim, é o preconceito com relação a essas pessoas. O que tem problema é a forma como alguns heterossexuais tratam os homossexuais. Nós temos que respeitá-los, como não porque são homossexuais, porque são seres humanos. Esse é o princípio, são seres humanos. Bom, lógico que também há uma apologia ao homossexualismo e a defesa da cultura racial. E aí tem uma nova família miscigenada, onde você tem pai e mãe, família tradicional. Você tem 2 pais, 2 mães, aí você tem os seus, os meus e os nossos. Né? Por quê? Porque tem muita gente divorciada que casa novamente. Então é uma diferença, há muita coisa acontecendo nesta passagem aí. Além de ter uma coisa importante, no fundo, economicamente há um interesse por trás disso. Por qual o interesse? A indústria do turismo, por exemplo, se beneficia com os homossexuais que viajam bastante, porque não tem despesas com filhos. A grande maioria não tem filhos. Então eles aproveitam para viajar, para interagir, para curtir, para irem a baladas e tal. Isso é uma indústria. Outro interesse que é por trás disso é o controle da natalidade. Por quê? Teoricamente, os homossexuais não. Teoricamente, não. Homossexuais não podem ter filhos. Uma mulher não fecunda uma mulher. Um homem não fecunda um homem. Então, você precisa ter um investimento para fazer um bebê in vitro, por exemplo. Isso é controle de natalidade. Porque a grande maioria das pessoas, primeiro, alguns não querem filhos. E outros não têm dinheiro para fazer esse tipo de tratamento. Porque isto também tem um ponto econômico. Esta parte que eu mais gosto, transhumanismo. Aliás, na verdade, todos nós deveríamos estar aqui atentos a isso, preocupados? Não. Trabalhando para isso. Porque isso é a grande evolução que nós temos. O transhumanismo, e tem 2 livros aqui que eu já quero recomendar para vocês, que é A Ciência como Salvação, da Mary Midvey, e O Homo Deus, do Yuval Harari. São 2 livros que falam que a doença, por exemplo, e os defeitos genéticos são defeitos de fabricação. Ou seja, nós podemos mudar isso. Mais do que isso, no momento que nós alongarmos constantemente a vida, nós teremos o quê? O homem mais próximo de Deus, ou o homem como semideus. E isso é importante. Isso é extremamente importante. Nós temos também o ser humano que precisa ser libertado das suas ignorâncias, das superstições, das limitações e da opressão arbitrária das autoridades sociais constituídas. Esta preocupação significa o quê? Que nós temos que ter autogestão. Nós temos que ter coerência. Mas nós precisamos de coragem e de liberdade para chegar a isso. Mas a maior prisão que nós temos é a nossa mente, é a nossa consciência. Essa mente nos aprisiona e nos limita. Nós precisamos expandi-la, nós precisamos pensar fora da caixa. E aí nós temos assim a espécie humana, não como fim da criação, mas como princípio da criação. A evolução do ser humano se dá a partir da criação. Isso é fácil de ser constatado. Como eu já falei, nós temos o Homo neanderthalis. Esse Homo neanderthalis, né? Ele era o caçador-explorador. Depois vem o Homo sapiens. E agora nós estamos no Homo sapiens sapiens. E logo nós teremos o Homo Deus, o Homo Divinus. Tá certo? Então, este é o processo de evolução contínua. Agora, a espécie humana é a única salvadora de si mesma. Porque se nós não olharmos para tudo isso que nós vimos, nós vamos continuar prisioneiros em todos os aspectos. Mental, físico, espiritual e tudo mais. A gente fala de economia, nós temos aí o liberalismo como base de tudo isso. Né? E a principal escola liberal do mundo é a escola austríaca. Tá? A escola do Ludwig von Mises e do Friedrich Hayek. Esses 2 caras, eles criaram um conceito de estado mínimo.
mas também definiram algumas bases onde o Estado pode atuar, onde o Estado não pode atuar. Quais as áreas que realmente são do Estado mínimo? Não é simplesmente como o anarquismo tradicional, por exemplo, que dizia que a gente não tem que ter governo. Não. Até mesmo Bakunin, em suas palestras, dizia que você precisaria de um governo transitório, até que a humanidade chegasse ao ápice, até que a humanidade evoluísse. Então, assim, nós temos aqui, né, alguns pontos que são importantes, porque essa revolução, ela começou, na verdade, a liberal, começou em 1688, com a Revolução Gloriosa. Depois ela foi para a Revolução Americana, a Revolução Francesa, e até na independência do Brasil ela esteve presente. Isso mesmo, na independência do Brasil ela esteve presente. Então, volto a falar, nós precisamos, neste caso do liberalismo, definir o tamanho do Estado. Porque existem questões que são prioritárias, como saúde, educação, defesa, subsolo e as riquezas naturais. Então, tudo isso tem que ser preservado. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, mas precisa de alguém do governo ou de algo terceirizado, no caso, né? Porque o governo nada mais é do que uma terceirização, pois nós pagamos tributos a eles para que eles nos prestem os serviços que são necessários. A nova ordem mundial, existe um grande fluxo e um grande trabalho por várias instituições para que ela seja construída, mantida e expandida. Essa nova ordem mundial tem a maçonaria, os Illuminatis, os protocolos de Sião, dos sábios de Sião, que são judeus maçons, né? A Round Table, aí nós temos a Open Conspiration, do H.G. Wells, que é um livro, né, que fala a respeito disso, né? Nós temos a Nova Era, que trouxe o ocultismo, que trouxe uma série de coisas novas para a nossa vida. Inclusive o movimento hippie, que começou com a bandeira inicial de não ir à guerra do Vietnã, de não lutar uma guerra contra um outro povo. Então, isto é a nova era mundial. Um pacifismo trabalhado dentro desses conceitos. E a ONU, por exemplo, que é uma grande organização, que reúne aí cerca de 200 países, né, onde nós temos todos esses países trabalhando em conjunto para que isso seja construído. Mas aí tem um interesse econômico muito forte. As companhias transnacionais e os fundos de investimento, eles têm total interesse neste processo. Porque nada melhor do que um mundo sem fronteiras para uma grande companhia. Notem que as maiores companhias do mundo em tecnologia estão presentes no mundo inteiro. As de saúde, as de higiene e limpeza, as de automóveis. Então não há fronteiras para essas. Então não há fronteira para estas companhias. E elas têm interesse fundamental na nova era, porque a nova era tem como base o liberalismo, onde o governo age menos, e eles têm interesse direto na nova ordem mundial. Por quê? Existe um ponto econômico. Nós sabemos que as grandes companhias hoje são multinacionais. Elas estão presentes em vários países. A globalização permitiu isso. A tecnologia permitiu isso. Então nós temos automóveis produzidos no Brasil, que rodam no México que rodam no Brasil, na Argentina, que rodam no Brasil que rodam nos países árabes, nos Estados Unidos, que rodam aqui, na Alemanha, que rodam aqui. Veja a integração que existe. Mais do que isso, ela não tem fronteiras. Hoje eu mando um e-mail aqui e ele é recebido na China, no Oriente Médio, em qualquer lugar do mundo. Este vídeo que eu estou fazendo agora pode estar sendo visto por todo uma gama de vários países, de várias pessoas. Mas por que a maçonaria aparece lá no topo de tudo isso? Bem, a maçonaria ela é uma ordem essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Alguns maçons não gostam que a gente fale que a maçonaria é progressista, mas ela é. Ela esteve muito ligada ao progresso da humanidade. E sem ela, muita coisa não teria acontecido. Talvez. Então nós temos que olhar muito claramente para os ideais maçônicos de uma maneira diferente. Porque a filosofia é estudo, é nova mentalidade, é novo conhecimento. A filantropia é ajuda às outras pessoas. Então nós estamos falando aqui
de ajudar aqueles que são mais necessitados, né? É progressista por quê? Porque ela sempre esteve em lutas pelo progresso da humanidade, em lutas contra o despotismo. Eu vou falar a respeito disso mais tarde, né? E mais interessante ainda é que a maçonaria ela é global. Ela está presente em vários países do mundo. Naqueles países onde ela é proibida, ela é mais secreta ainda, porque ela existe, mas não tem uma instituição formal, como tem no Brasil, por exemplo, a GLESP, o Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente de São Paulo, o Grande Oriente Paulistano e assim por diante. Elas são divididas em orientes e estão presentes em vários lugares. No Brasil existem mais de 300 instituições maçônicas. Se nós falarmos em lojas, aí o número é quase de 3.000, 4.000. Então é importante a gente olhar isso. Mas notem o seguinte, ó. Por que a maçonaria existe? A maçonaria existe para combater o despotismo, a ignorância, os preconceitos e os erros, para glorificar a verdade e a justiça, promover o bem-estar da pátria e da humanidade, levantando templos à virtude e cavando masmorras ao vício. É para isso que a maçonaria existe. Então, se você é maçom e defende uma ditadura, por exemplo, você está indo contra todos os princípios da maçonaria. Isso é extremamente importante deixar claro. E não é uma questão simplesmente, você está falando isso porque você é de esquerda. De esquerda? Tem certeza que você também não é de esquerda? Eu acho que tudo que a gente viu aqui mostra que muitos dos princípios da esquerda você também defende. Então nós temos que olhar para essas questões muito importantes. A maçonaria é de direita ou de esquerda? Vamos lá. Na Revolução Francesa, ela foi direita ou foi esquerda? Claro que ela foi esquerda. Por quê? Porque o absolutismo, a monarquia era a direita. Na independência dos Estados Unidos, ela foi esquerda, porque a direita era a Inglaterra, dominadora. Na independência do Brasil, ela foi esquerda, porque o governo era de Portugal, a dominação era de Portugal. Então, na libertação das Américas como um todo, ela foi de esquerda. E aí nós podemos citar vários grandes líderes da maçonaria. José Bonifácio, os irmãos Andrade, Dom Pedro I, por exemplo, Simão Bolívar, e vários outros, Benjamin Franklin, George Washington, são inúmeros, né? Nós poderíamos citar assim homens como Robespierre, Danton e tantos outros que vêm lá desde a Revolução Francesa. Então, assim, a luta sempre foi de um posicionamento muito mais progressista do que um posicionamento de direita. Mesmo na luta pela proclamação da República no Brasil, né, a maçonaria foi extremamente importante, porque sem ela nós seríamos ainda uma monarquia. E aí nós temos ainda, recentemente, aí, a luta pelas diretas já, por exemplo, onde a direita era o governo militar. Alguns não gostam e chamam de ditadura, eu não vou chamar nem de ditadura nem de ditamole, mas era um governo militar e um governo sem eleições diretas. E aí houve um movimento diretas já que reuniu milhões e milhões de pessoas. Então nós estamos falando de ações e de coisas onde a maçonaria esteja extremamente envolvida muito. O sapo chorando. O problema é que o sapo não pode mais chorar. Sabe por quê? Porque ele já está cozido. Essa panela onde ele foi colocada, onde a direita, de certa maneira, foi colocada pela esquerda, esquentou tanto que o sapo foi cozido. E não adianta você achar que agora vai reformar tudo, vai mudar tudo, vai o quê? O que nós vamos extinguir? A Lei Maria da Penha? Alguém já pensou em extinguir a Lei Maria da Penha? Ou a união entre homossexuais? O que mais que vai ser extinto neste processo? Liberdade de uso de armas para todos, não é isso? Me parece que essas coisas tem que se tomar um pouco de cuidado. Até porque eu vou falar depois sobre armas, que é uma coisa extremamente importante. E aqui, ó, a direita não sobrou quase nada para ela. As bandeiras da direita são muito complicadas de serem defendidas. Por exemplo, neonacionalismo.
ou seja, fechar as fronteiras. O Brasil viveu durante o período militar uma coisa chamada reserva de mercado. A reserva de mercado trouxe atraso tecnológico para o Brasil em várias coisas. Desde a indústria de computadores, automobilística, a indústria têxtil e tantas indústrias, porque havia uma coisa chamada reserva de mercado. Neoterritorialismo, ou seja, ninguém pode imigrar para um outro país. Para aí. O planeta não tem fronteiras. Quem criou as fronteiras foram os homens. Nós temos que olhar para essas coisas também. Existe a questão armamentista, ou seja, todo mundo tem o direito de portar uma arma. Pois bem, você sabe quem criou efetivamente esse conceito? Mao Tse-tung, aquele cara que fez a Revolução Chinesa. É exatamente ele. Porque ele viu que a China era uma comunidade de agricultores que não tinha armas, então ele colocou armas nas mãos dos agricultores. Consequentemente, todo mundo se armou e a revolução foi feita. A China é o que é hoje devido à luta armada. Essa é a realidade. Queira ou não, pesquise, estude e veja. Aí tem o machismo, o patriarcado. Olha só, eu gostaria de que algum homem falasse para sua esposa que ele é machista, hoje em dia. Pois bem, além dela dormir de jeans durante várias semanas, ele vai ficar sem comer. Porque ele vai ter que comer, lavar, passar roupa e não sei o que mais. Porque hoje as mulheres, além de trabalharem em casa, ainda trabalham em dupla jornada. E aí nós temos o quê? O casamento como um contrato de servidão para muitas mulheres. A questão homofóbica, por exemplo, é uma bandeira. Nós temos o racismo. Por quê? Porque a grande maioria da direita é composta por brancos. Eu até vejo alguns negros dizendo que são de direita. Mas eles esquecem todas as suas raízes quando falam isso. Eles esquecem o chicote no lombo na época da escravidão. Falar que é de direita sendo negro é quase uma loucura. Falar que é de direita sendo pobre é outra loucura. O catador de lixo fala que ele é de direita. Poxa vida! Nós não podemos pensar dessa maneira porque há um engodo por trás disso. Um engodo enorme. Eu sou cristão, mas o fato de ser cristão não me faz de direita ou de esquerda. Eu sou a favor de defender todas as coisas que são justas e verdadeiras. Então nós temos ainda o teofundamentalismo. E aí o cara, não, a Bíblia é o único livro. Aí, não é o único livro, gente. Nós temos vários livros sagrados, cada religião tem o seu livro sagrado. E nós temos que respeitar a religião dos outros. Senão, daqui a pouco vai virar uma guerra armada. Hoje no mundo já tem quase 2 bilhões de muçulmanos. E mais ou menos uns 2 bilhões de cristãos. Imagina, 2 bilhões contra 2 bilhões. Sobra o quê? Sobram outros 4 milhões, já que 4 bilhões, né? Já que a gente tem 8 bilhões de pessoas. Mas aí tem budista, tem hinduísta. Sobram outros 4 milhões, já que a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas aí também está tudo muito dividido. Nós temos judeus, hindus, budistas, temos várias e várias religiões que a gente poderia citar aqui, a lista seria enorme, né? E conservadora. Conservadora é o oposto de progressista. Ser conservador é querer manter as coisas como estão. Não. Tem muita coisa a ser aperfeiçoada, tem muita coisa a ser mudada. Nós estamos olhando para o nosso umbigo, às vezes, quando falam que são conservadores. Conservadores, gente. Meu Deus, no mundo de hoje não tem espaço para isso. Mas existe um ponto. Tudo isso que eu falei, todas essas bandeiras da direita, da esquerda, enfim, né? Lembra que as primeiras que eu falei eram da esquerda? Então, olha só. O que nós temos aqui? Uma nova luta. A luta não é agora pelo homem, pelo território em si, mas é pelo cérebro, pelo coração. Nota o seguinte, antes
quando eu falo homem, luta pelo homem, é porque queriam braços e pernas. Queriam exércitos para estarem aí. Hoje não. Hoje você não precisa de exércitos para vencer a guerra. A Terceira Guerra Mundial pode ser uma guerra cibernética. E eu vou mostrar como ela começou. Ela começou assim, ó. Ela começou na Guerra Fria, quando os Estados Unidos estava lá lutando contra a União Soviética. Comunistas e capitalistas. Uma luta feroz entre os dois. Uma guerra atômica por vir, tecnologia, corrida espacial, corrida de desenvolvimento econômico e assim por diante. Logicamente que a gente sabe quem venceu. Quem venceu foi os Estados Unidos. Não porque os Estados Unidos foram mais competentes, não era só isso. É porque eles também tiveram um apoio interno dentro da União Soviética. Mikhail Gorbachev, por exemplo, acabou com a União das Repúblicas Soviéticas, né, na perestroika, não sei se vocês lembram disso, mas esse é o ponto. Então, aí nós tivemos uma Guerra Fria que foi um grande aprendizado, até que chegou o 11 de setembro de 2011. Esse 11 de setembro de 2011, ele foi extremamente importante, porque ele criou um ponto aí, que é a vigilância sobre todas as pessoas. Né? Havia nos Estados Unidos, com muita força, a Agência Nacional de Segurança, a NSA, e a NSA fez o quê? Ela controlava a vida das pessoas. E ela sabia e usava bases de informação do Google, do Facebook, da própria Apple. Então, se você pesquisasse no Google, por exemplo, a palavra bomba, você já era... Se você falasse ao telefone terrorismo, você já era separado. Você já era monitorado. E você nem sabia disso. Pode ser que você estivesse falando com o seu amigo lá e dizendo simplesmente, você viu o que aconteceu com os terroristas? Bem, isso já era motivo para você ser vigiado, né? E aí, claro, teve um cara que denunciou isso, chamado Edward Snowden, né? Esse cara denunciou todo esse processo. Aí nasceu também uma empresa chamada Cambridge Analytics, tá? A Cambridge Analytics foi uma empresa que criou alguns métodos que eu vou falar a seguir. Um deles é o método Ocean e um movimento. A Cambridge criou um movimento chamado All Right, todos à direita. Ela queria que todo mundo se posicionasse à direita. Mas com que interesse ela queria que se posicionasse à direita? O importante é esse, sempre há, por trás de um fato político, um interesse econômico. Então, quando você discutir política, pense também na economia, porque existe algo relacionado aí. Nós temos também o modelo Ocean, ou Big Five. Ocean, por quê? Porque eles olhavam um perfil dividido em 5 partes. Abertura, que em inglês é open, né? Que é o O. Consciência, que em inglês é conscience. Extroversão, simpatia e neuroticismo. Então, olha só, mas quem que interessava para o movimento All Right? Quem era o público desses 5 aí que eu falei para o movimento All Right? O público eram os neuróticos, aqueles que têm medo de tudo. Tem medo de perder o emprego, tem medo que o país seja invadido, tem medo da imigração, tem medo do desenvolvimento, tem medo da globalização, tem medo dos homossexuais, enfim, tem medo de tudo. Os neuróticos são a base de toda esta transformação. E aí cria-se o conceito de microtarget. Quem é o microtarget? Sou eu, é você. Então, o microtarget, na verdade, são as pessoas que estão dentro de qualquer um desses perfis. E aí vem um software de vigilância chamado Rupon. Né? Que no início, lá atrás, fizeram uma experiência para combater a criminalidade nos Estados Unidos, né? E ele chamava-se Ranger, tá? Baseado nos Texas Rangers, aqueles cowboys que iam atrás dos bandidos, né? E dos índios também, e de todo mundo que não aceitasse o governo central. Pois bem, qual o caminho nós vamos seguir? Qual a verdade de tudo isso que eu falei? Será que eu falei mentira para vocês? Será que eu estou aqui com mais uma fake news? Bom, vamos lá. Antes de nós entrarmos num debate ou qualquer outra coisa, eu preciso que vocês
leiam alguns livros, pesquisem, busquem na internet as informações, porque aqui tem muita informação, mas eu vou dar algumas pistas para você, porque eu usei algumas bases nesta bibliografia. Então vamos lá, as novas faces da nova ordem mundial, da organização Alexandre Garcia, os Estados Unidos e a nova ordem mundial, num debate entre Alexandre Dugin e Olavo de Carvalho, o caso Cambridge Analytica, do Gabriel Souza da Silva, o imbecil coletivo do Olavo de Carvalho, o livro negro da esquerda, do Austin Lage e do Nicolas Marques, a política, ideologia e conspiração, a sujeira por trás das ideias que dominam o mundo, do Gary Allen e do Larry Abraham. Nós temos o Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. Nós temos o Manual do Aprendiz do Grande Oriente do Brasil e o site do Grande Oriente do Brasil, que está aí, é público para todos verem.